Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe os rondonistas professor Alberto e a aluna Kelly Diana. Vamos voltar à conversa, vamos para o que interessa. Professor, e como que é essa relação entre o professor e o aluno lá na cidade, na missão que vocês estão fazendo? Então, Mayara, isso para nós é muito importante, né? Como a Kelly estava falando, eles deixam principalmente, né, casa, família, às vezes namorado, mãe, pai, etc., né? E vai passar 12 dias numa comunidade, oficialmente. A viagem toda são 16, 2 dias para ir, 2 para voltar, porque passa numa organização militar, que é um batalhão, e chega lá. Então ali, se realmente não existir uma integração, né, Kelly, muito boa, de amizade, de companheirismo, de você olhar nos olhos assim e falar assim, opa, está acontecendo alguma coisa com aquela, ela precisa de colo. Ou o professor também precisa de colo, né? Vamos fazer um cafunézinho, vamos ver o que está acontecendo, está com saudade do cachorro, não sei o que e tal. Então essas coisas são importantes. Tem universidade que às vezes não se preocupa com isso, né? Mas isso é um diferencial para a gente. E com isso você supera, né, aquele momento assim da saudade, que é normal, o conforto da casa, do shopping, do carro, do celular, aquelas coisas. Tem cidade que pega. Lá, por exemplo, o celular não pegava. Né? Só tinha um telefone fixo e a internet, que era até excelente, né? Que foi uma surpresa, mas tem lugar que a gente vai que não pega nada. Então como é que o sujeito hoje com essa tecnologia toda, né, não consegue ficar 1 minuto sem usar o celular, ficar 12 dias, imagina? Então isso é muito importante, mas isso começou aqui, né? Aqui dentro, nos encontros de finais de semana, né? E isso vai criando uma relação tão boa, Mayara, que alunos, por exemplo, de cursos diferentes que nunca se viram, passam amizades impressionantes. Ontem mesmo eu estava almoçando com uma menina aqui da Odonto, a Thaís, que já foi para o Rondon, falou, nossa, Alberto, eu queria voltar, que nem a Kelly está falando. É normal isso aí. A Kelly estava contando pra gente aqui que ela até queria ir morar lá, se pudesse, né, Kelly? Isso é normal, acontece com todo mundo. Kelly, como que era a rotina de trabalho de vocês lá na missão? Vocês ficaram 16 dias, né, ao todo, isso. Como que era isso? Então, a gente tinha as capacitações, né? Cada um vai com um tema, uma capacitação, só que a gente também é apoio na capacitação do outro. Então, sempre quando uma pessoa está dando capacitação, ela tem um apoio, né? Então, eu fui apoio da Luísa, então o tempo que eu estava disponível, eu estava dando capacitação com a Luísa, ou ajudando ela a preparar alguma coisa da capacitação dela e vice-versa. Quando eu precisava, ela estava me ajudando. Né, e isso aconteceu com todo mundo ali. Então, às vezes você está assim, meio sem fazer nada, mas você sempre tem alguma coisinha para fazer. Precisava dar uma olhada nisso, né, da capacitação de hoje. Então, você vai estar olhando, você vai estar preparando, dando uma verificada no material, coisas que você precisa. Por exemplo, cheguei lá, eu tinha a minha capacitação toda pronta para dar para eles, mas lá a gente fez a capacitação em Flipchart. Só que eu levei a minha capacitação em PowerPoint, para se o caso desse para usar. Aí, no primeiro dia que eu dei capacitação, o pessoal pediu para mim material escrito. Então, a minha sorte é que eu já tinha levado tudo em PowerPoint, porque era muita coisa, muito assunto, a minha capacitação. Então, eu só, né, tirei do PowerPoint, dei uma arrumada, joguei no Word, preparei certinho e entreguei para eles. Então, só um comentário, a capacitação dela é sobre associações. Associativismo, cooperativismo. Então, é um assunto que desperta muito interesse, porque nas comunidades, Mayara, às vezes, por exemplo, tem uma senhora ali que trabalha fazendo sabão caseiro. A outra faz o famoso artesanato do capim dourado, que está aqui, né, de pendurado na orelhinha da... Está até no brinco dela. Então, isso é um artesanato típico da região do Tocantins, né, por causa da Serra do Jalapão, né, que vai até para Japão e outros países, né? Então, nessa questão toda, a gente usa mais ou menos a filosofia de um por todos, todos por um, né? Então, no final, todos eles sabem os trabalhos que cada um vai fazer, porque numa emergência, numa necessidade, eles se ajudam e assim vai. E às vezes tem hora que precisa de 3, 4, e a gente também entra, mas normalmente o professor fica nessa hora só resolvendo algum problema na surdina. Não entra porque o projeto é para os alunos. Entendi. E Kelly, assim, professora, a capacitação ela é dividida por curso que o aluno faz na faculdade? Não. É o seguinte, normalmente, em função das temáticas do edital, por exemplo, no nosso caso, a gente vai com cidadania, com trabalho, com comunicação, com meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, com gestão pública, gestão de projetos, né? Então, em cima desse leque, você tenta, por exemplo, colocar o aluno, se ele é da área, facilita. Por exemplo, a Kelly faz administração.
Então, para ela é muito mais fácil entender essa área de associações, cooperativas, etc. Mas, de repente, você de jornalismo, né? É jornalismo, né? Isso. Então, de repente, sai para você trabalhar com desenvolvimento sustentável. E, como diz, se vira nos 30, né? E tem que fazer isso. Eu já tive aluno de direito dando aulas, dando capacitações sobre hortas comunitárias. E se saiu, brilhante. Né? Teve aluno, por exemplo, de área de saúde dando capacitação de gestão pública. Né? Então, nessa hora, é o verdadeiro bombril, né? Tem que se virar. A gente teve o caso da Fábia, que é de odonto, Sim. e deu capacitação de tecnologias autossustentáveis. E funcionou perfeitamente. Então, essa versatilidade do projeto, Mayara, é que dá uma possibilidade para amanhã, quando você volta do Rondon, a cabecinha dessa turma, igual aconteceu comigo, muda completamente. Você interpreta os valores de forma diferente e começa a ver perspectivas. Inclusive, você abre perspectiva na cabeça do pessoal da localidade que às vezes não enxerga os potenciais. Então, você vai lá e fala assim, oi, abre teu olho, está aqui, ó. Muitas vezes precisa disso, né? E depois, quando chega aqui, você tem uma pessoa mais flexível, mais maleável, mais aberta, as coisas não ficam tão, de repente, tão bitolada na área de formação. Então, realmente é uma experiência fantástica. E qual que é a principal necessidade, professor, encontrada nesses lugares, nessas missões que vocês vão? Principal facilidade? Não, o principal problema Olha, que encontra lá. Educação é a base de tudo. E saúde são as duas vertentes, né, que sempre batem, né, problemas de doenças de modo geral, né? Isso depende muito da questão da administração pública, tem uns que se preocupam mais, outros menos, né? Mas, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, Mayara, a perspectiva de emprego, o que eu vou fazer? Né? Porque ali, por exemplo, o estudo é o primeiro grau, o segundo grau e às vezes para. Para o rapaz sair, ou a menina sair para uma cidade maior, às vezes o custo é muito alto, a distância, né, as oportunidades, então às vezes fica limitado a fazer o quê? Faz um bico, como se diz, ganha um trocadinho, não sei o quê. Então, isso é um problema que nos preocupa, né? Então, eu acho que